Agradecê-lo pelo convite, certo? Eu me sinto privilegiado em nome da empresa Prevention Fire, Bombeiros Civis, né? Onde qual nós prestamos serviço Serra e Sertão na prevenção de combate ao princípio de incêndio e atendimento de primeiros socorros em grandes eventos, seja ele público ou privado. Atualmente com um grupamento em São Benedito, né? E Graça, Ceará. Respondendo a sua pergunta sobre, é importantíssimo, né, ter uma recomendação, ter uma palestra ou algo interessante para que possa prevenir acidentes no momento, né, da solta de fogos, né, fogos de artifício, que geralmente acontece muito Réveillon, dezembro, né, e festas juninas. Sabemos que é muito perigoso caso não tenha um profissional, né, que faça isso para você. Então, uma das recomendações é que os artefatos sejam acionados com o uso de suportes, né? E nunca sejam segurados diretamente nas mãos, né? Os fogos devem ser acionados em locais afastados das pessoas, em áreas abertas e sem fiações elétricas. É importante você visualizar, né? Um local muito distante e bem seguro, isolado, em primeiro lugar, né? E os fogos podem provocar lesões leves, como queimaduras, e também lesões graves, né? Mas dependendo da potência, pode provocar a amputação de dedos, da própria mão, né? Alertamos sobre o grande risco de incêndios. Existem os princípios de incêndios, né? Aquela bomba, né? A última bomba, ela cai dentro de uma mata, principalmente agora no verão, nós estamos no local bem seco, ela cai, ela pode ter um princípio de incêndio, em cima de uma lona, né? Uma casa barraca de palha. Barraca de palha, que tem muito, né? Tem muito, ainda, né? E, além disso, apesar de terem admirações grandes pelos fogos, as crianças devem ser mantidas bem distantes. E jamais deixar as crianças, né, pegarem ou até mesmo se aproximar de um momento desse, né? Aroja, a gente sabe que o risco sempre é grande. O melhor mesmo é não soltar. Ou então, contratar alguém capacitado, treinado para isso. Quando você falou a questão de suporte, o suporte, a gente sabe que tem aquele cabo do foguete, né? Uhum. É aproximadamente uns 20 centímetros de cabo, não mais do que isso. Que tipo de suporte deve ser utilizado? Preparar um tipo de madeira já na medida certa para encabar, digamos assim, o foguete? Ou usar outro tipo de foguete? Qual é a melhor recomendação? Muitas das pessoas, eles pegam o único fogo, que é o que vai, né, que vai soltar o artifício, e coloca para o alto simplesmente e ele estoura. É onde você perde ali, muitas das vezes, até a visão, né? Mas o interessante é você fixar em alguma estrutura, né? Pode ser ela no chão, as estruturas elas são fabricadas de madeira, às vezes já vem de fábrica quando você compra, ou pode ser no segundo fogo, né? Ou em uma estaca, de repente, se você estiver em um local no interior, né? Algo que fixe bem aquele suporte. Quanto mais longe da mão, melhor. Quanto mais longe de você, melhor, né? Ficar mais seguro. E firme, porque se ele pode se inclinar durante a explosão, e aí é um perigo realmente muito grande. Uma vez eu presenciei uma cena que eu fiquei assim apavorado. E eu não tenho medo de nada, mas eu fiquei apavorado achando que o cara podia cair e morrer. Foi aqui em Nova Russas, durante o festejo da padroeira, o cara estava soltando um foguete, ele estava na torre da igreja, naquele local onde fica o sino, né, o campanário que a gente chama. Certo. E o foguete, na hora que ele estourou, o foguete ficou circulando dentro daquele circuito onde ele estava. Né? Isso já aconteceu girando. comigo. Rapaz, aconteceu comigo um rapaz lá no Ipu, naquele lugar que fica o sino da igreja, e estourou dentro, meu irmão, ficou todo mundo surdo. O fogo não foi uma tragédia, viu? Quer dizer, ele soltou no lugar errado, né, professor? Sim. Não era. Às vezes Positivo. o bicho estoura sem pegar aquele impulso, né? Por isso que tem que ter o suporte, você fala, não segurar com a mão. A sorte nossa lá é que o cara tava com alguma coisa que segurava o foguete, mas ele estourou, foi lá mesmo, não pegou o impulso. Entendeu? Aí, no dia que eu vi essa situação, eu vi o cara apavorado lá em cima, porque ele não sabia se pulava, né? Porque se ele pulasse, ele morria fatalmente, né? Porque a queda
era de altura bastante Com certeza. alta. Foi em Nova Russas, Wagner? Nova Russas, na alta, torre da igreja de Nossa Senhora de Fátima, se não me engano. E aí ele teve que ficar lá dentro, até a chama se apagar e estourar lá dentro. Né? O Araújo, eu alguma vez aqui, acho que o Júnior se lembra, quando a gente abordou um assunto da questão de, mudando um pouquinho de assunto, já que a questão do fogo já foi dito, o que deve ser tomado, providência deve ser tomada nesse sentido. Um assunto que a gente de vez em quando vem a debate, e eu acho que eu lembro que falei com você sobre isso, sobre a explosão de botijão de gás. Eu disse aqui várias vezes, botijão de gás não explode. Botijão de gás não explode, ele incendeia. É o que pode acontecer. Explodir, não se tem conhecimento de explosão de botijão de gás. Só uma situação muito extrema, mas ainda assim existem dispositivos que evitam a explosão. Eu quero que você explique um pouquinho, como bombeiro, como é que é essa situação do botijão de gás. Por favor. Sim. Nós, sempre quando acontece, né, a explosão do ambiente, alguma residência, a gente geralmente vê nas mídias, muitas das vezes, o botijão de gás explodiu, né, dentro da casa, da família, e, enfim. O botijão, pessoal, ele não explode, né, porque o botijão ele tem uma trava, ele tem uma válvula, o qual ele é a válvula de segurança do botijão, né. O gás GLP, quando ele tem vazamento dentro de uma residência, e você está com as portas todas fechadas, geralmente você está viajando, né, ele traz um risco muito grande. E quando você chega, você adentra, né, abre a porta, se você muitas das vezes chega à noite, acende a luz, né, ele tem aquela centelha da luz e automaticamente o ambiente vai estar totalmente completo pelo gás, e é onde acontece a explosão, né, do ambiente. Até mesmo tirando vidas, né, levando pessoas a óbito. Mas o botijão, ele tem, como eu falei, essa trava de segurança, que ele traz uma segurança a mais e não deixa que exista essa explosão do botijão, porque a trava, ela tem uma temperatura que faz com que ela pode derreter, e esse próprio gás, né, o excesso de gás sai por esse local. É como uma panela de pressão, né? Tem aquela válvula auxiliar, que quando derrete, o ar escapa, né, para evitar a explosão. No caso, o botijão tem, ao lado ali onde tem a saída, onde se coloca o registro, se você observar, existe um parafuso ali. Sim. Né? Exatamente ali é uma válvula, como você explicou aí, e quando chega a uma temperatura de 70 graus, ela derrete e abre um buraco. A partir desse buraco aberto, o gás escapa por ali, é claro, provoca um grande incêndio, uma grande chama, dependendo da quantidade de gás que tenha dentro, né? Provoca uma grande chama, mas explodir mesmo não explode. Agora, o que é a explosão? A expansão de ar, que provoca aquele barulho, a expansão do ar. Se uma casa está fechada e há um vazamento de gás, qualquer centelha é o suficiente para ver a explosão dentro daquele ambiente, a expansão do gás, que pode matar pessoas. Né? E eu, inclusive, falei no dia sobre isso, vou repetir. É bom ter muito cuidado com a mangueira do botijão de gás do seu fogão. A mangueira, quando ela passa muito, ela envelhece, ela racha. E é por ali que começa a sair o gás. Começa a haver o vazamento. E um dia pode acontecer um acidente. Outra coisa, as pessoas costumam às vezes passar a mangueira por trás do fogão. Erro. Porque no dia que você estiver fazendo ação no bolo, essa mangueira vai aquecer. Porque por trás do fogão ela aquece. E vai aquecer. E um dia vai provocar um acidente. Então, tendo esses cuidados, dificilmente acontece um acidente doméstico com fogão a gás. Araújo, eu quero agradecer a você pela vinda. A explicação que você passou para a gente é suficiente para que as pessoas entendam o que deve fazer ou o que não deve fazer, né, para evitar qualquer tipo de acidente. Mas alguma coisa que você queira acrescentar, fica à vontade. Sim, para finalizar, nós temos, como eu falei, nossa empresa se chama Prevention Fire, né, prevenção do fogo. Trabalhamos na prevenção de combate ao princípio de incêndio e atendimento de primeiros socorros, seja área pública ou privada, assim sendo contratado, né. Nós temos também o projeto Bombeiro Civil Mirim, que isso é muito importante, principalmente quando se fala de prevenção. Já é bom começar desde a juventude, né,
Esse projeto Bombeiro Civil Mirim, ele traz muito conhecimento às crianças e adolescentes, onde traz um conhecimento sobre riscos de afogamento, acidentes em piscinas, acidentes em açudes, né, afogamentos em parques aquáticos, em modo geral, praias, etc. E traz também o conhecimento e combate ao princípio de incêndio, acidentes residenciais, né, que é o acidente domiciliar, modo em geral. Então, esse projeto Bombeiro Civil Mirim é importante e em breve nós pretendemos, Deus quiser, estar fazendo esse projeto aqui em São Benedito. Já temos esse projeto no Graça, né, Mucambo, e queremos expandir aí, levar esse conhecimento a toda essa juventude. Ok, muito obrigado pela sua vinda. É importante esclarecer uma coisa. Esse grupamento de bombeiros civis é uma organização não governamental, né? É uma empresa privada. Portanto, quando acontece, por exemplo, um acidente em rodovia, um acidente, um incêndio em um local público, e a competência não é competência de vocês, é competência do poder público, no Sim. caso, né? Vocês são bombeiros privados, que são acionados para questões de locais privados e não locais públicos. É correto? Correto. Nós temos aí também o grande apoio aí do Bombeiro Militar. Sim. Né? É uma parceria muito forte, que eles estão sempre nos dando esse suporte, né? E o bom de ter a equipe de Bombeiro Civil, um grupamento, é que a gente faz aquele atendimento imediato, né? E faz os contatos aos órgãos públicos para que eles venham o mais breve possível. Então, isso é importante. Agradecemos o apoio de todos, né? E agradecemos aos senhores por estar aqui também. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Aguardem.